Olá, meus irmãos, bom dia a todos vocês, graça e paz. Hoje, dia 19 de abril de 2023, e a palavra do dia hoje se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, capítulo por número 18, a partir do versículo de número 35, que tem como um tema: Jesus cura um mendigo cego. Observe que a partir do versículo 35 nos diz assim: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendia para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava glórias e louvores a Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Observe que o texto vai narrar a cura desse homem. Mas o interessante disso tudo é que ele está ali próximo, na entrada da cidade de Jericó. Um ponto estratégico, a qual na época o governo ali, o Império Romano, dava uma capa para todos aqueles que eram mendigos, que eram paralíticos. Eles recebiam uma capa e ficavam ali a mendigar. E esse homem, ele está ali. E nós vamos observar que nesse lugar estratégico ele via passar muitas carruagens, muitas pessoas passavam ali. Ele estava à margem, ele estava à beira do caminho mendigando. Mas certo dia Jesus vai passar por ali. E ele, ouvindo aquele barulho, ele pergunta o que é aquilo. E alguém vai e nos diz o texto que responde: É Jesus, o Nazareno. Então a Bíblia vai nos dizer que imediatamente, observe que quem responde diz que é Jesus de Nazaré, que nasceu ali em Nazaré. Então observe que quando ele começa a aclamar, ele vai dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Observe que ele poderia gritar qualquer outra coisa, mas o motivo a qual Jesus vai ouvi-lo é porque quando ele chama Jesus, filho de Davi, nos dá a entender, o texto nos deixa claro que esse cego já tinha ouvido falar das profecias messiânicas. Nos dá a entender que ele cria no que estava escrito na lei. Porque os profetas profetizaram e a Bíblia vai nos dizer que da raiz de Jessé iria brotar. Que Jesus vinha da linhagem de Davi. Então quando ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele está chamando com precisão, ele está chamando Jesus com entendimento e crendo que aquela situação dele iria mudar. Observe que muitos o repreendiam para ele parar de gritar e de clamar a Jesus. Mas quanto mais as pessoas pediam para ele parar, mais alto ele chamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até o momento ao qual Jesus ouve, e a Bíblia nos deixa claro. E então Jesus, parando, mandou-lhe que trouxesse. E chegando ele, perguntou, dizendo: Que queres que eu te faça? Jesus pergunta o que é que ele quer. E nos dias de hoje não é diferente. Nós precisamos entender o que é que nós queremos da parte do Senhor. Você lembra daquele paralítico no tanque de Betesda? Jesus se encontra com ele. Jesus sabia que ele estava ali há 38 anos, enfermo. Mas Jesus olha para ele e diz: O que é que tu quer? Quer ficação? E o enfermo responde: Não tem homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque. Havia uma crença ali de que quando as águas se moviam, o que pulasse primeiro era sarava de qualquer enfermidade. Mas ele perguntou se ele queria ficação.
Porque nós precisamos ter convicção do que é que nós queremos. Jesus olha para aquele homem e diz: o que é que tu quer? Ele diz: eu quero ver. E o texto nos diz, Jesus disse-lhe: vê, a tua fé te salvou. Observe que Jesus está deixando claro aqui, porque você creu, porque você acreditou, você foi salvo e aconteceu esse milagre. Observe que muitas pessoas acompanhavam Jesus. Se você for parar para pensar, você vai ver que muitas pessoas, além de puxar Jesus, pegar nele, puxar as suas vestes, pessoas também gritavam e clamavam. Mas esse homem clamou com entendimento. Nós precisamos orar, nós precisamos clamar ao Deus Todo-Poderoso, mas nós precisamos clamar com entendimento e com fé. Não é sobre o que os outros dizem, mas é sobre o que está escrito na palavra. Se você crê nessa palavra, ela entra na tua mente e desce ao teu coração, ninguém vai te segurar, ninguém vai roubar a tua fé. É por isso que nós precisamos crer e clamar Jesus com entendimento. Ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos questionaram, muitos criticaram, mas disseram: ele mandou te chamar. É por isso que nós não podemos parar em meio à nossa caminhada. Quem sabe você tem clamado por algo. Quem sabe você tem passado anos e anos para solucionar alguma causa. Mas a palavra de hoje te dá a instrução. Clama com entendimento. Quem sabe você até já chegou ao entendimento. Mas você precisa ter fé. Tenha fé na palavra do Senhor. Creia que Ele vai fazer. Tem gente que diz: eu coloquei nas mãos do Senhor. Mas você tem regado em oração o que você colocou nas mãos do Senhor? Você precisa analisar isso. Você não pode desistir e dizer: ah, não é a vontade de Deus. Sim, se é para o bem, se é para glorificar o nome do Senhor, é a vontade dele sim. Cai por terra hoje esse engano de as coisas não acontecerem, você desejar coisas boas, você desejar ter sonhos e projetos e dizer: não aconteceu, é porque Deus não quis. Não. Pare para analisar, observar e entender. Se estiver dentro do propósito de Deus, se for glorificar o nome dele, você precisa persistir, você precisa analisar o que aconteceu, bater essa poeira, levantar a cabeça e prosseguir. E não desistir. Deus, ele não se agrada daqueles que retrocedem. Em meio à nossa caminhada, às vezes algumas coisas podem parecer que está travada, mas não. Nós precisamos nos reerguer, nós precisamos entender o que é que está acontecendo e clamarmos o nome do Senhor. Amém? Guarda essa palavra no teu coração. Eu declaro no nome de Jesus as tuas orações sendo atendidas. Eu declaro no nome de Jesus você crendo no poder de Deus e as coisas acontecendo. Ei, existem coisas que não é Deus quem vai fazer, somos nós. Existem vitórias que nós vencemos calados e outras nós vencemos abrindo a boca. Mas sabe como é esse abrir da boca? Com fé no nome de Jesus e exercendo fé e fazendo a vontade do Pai. A nossa luta não é contra carne nem sangue, não é contra as pessoas, mas a Bíblia nos deixa claro em Efésios 6 a seguir: mas contra principados e potestade das trevas. Os poderes espirituais da maldade. E nós não vamos brigar com Satanás, não. Nós vamos só exercer a autoridade que Deus nos deu. A tua luta não é contra os teus parentes, a tua luta não é contra as pessoas, não é contra alguém que trabalha com você, não. Pode alguém estar sendo influenciado pelo inimigo, mas você vai usar o nome de Jesus, você vai orar, você vai se prostrar diante do Senhor e Ele vai te dar a resposta em nome de Jesus. A bênção vai passar diante de você e você precisa estar atento e atenta. Veja que ele via muitas multidões passar ali, ouvia, pois ele era cego. Mas nesse dia ele ouviu a multidão passando e quem passou era Jesus. E ele não deixou aquela oportunidade passar. Ele clamou, tentaram parar ele, mas ele continuou clamando até Jesus ouvir e mandar chamar ele. Ei,
Não desista, abraça as oportunidades. Tem pessoas falando de Jesus, você ainda não é cristão, ainda não creu, mas em todo momento que você chega, tem gente falando de Jesus, esse vídeo chegou até você, é oportunidade de Deus chegando, para que Ele venha cumprir o teu propósito, venha cumprir promessas na tua vida, mas para isso você precisa crer. Tudo é possível ao que crê. Amém? Guarda essa palavra no teu coração e fica na paz no nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve e ativa as notificações e compartilha essa mensagem com alguém que você ama. Amém? Fica na paz.